Começa mais um Beercast, um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi e hoje vamos descobrir quantas cabeças se faz uma cerveja boa. Essa frase foi mandada pelo Thiago Silva. E aqui quem fala é Anselmo Mendo, cara, e caminhamos para ter um país sem nenhuma cabeça. Se eu tenho duas cabeças, devem melhor do que uma. Aqui é o Bernardo e eu faço fruit beer. É isso aí, hoje o Beercast desce em Aí eu bebo fruit beer. Hoje o Beercast desce em terras cariocas, né, pra gente falar com o Bernardo Couto, que é maculador de lei da pureza alemã na cervejaria Duas Cabeças. Puxei isso lá do Facebook dele. E aí, Bernardo, finalmente, hein, cara, depois de 5 anos de Beercast, já te atormentei no passado, a gente nunca conseguiu gravar, agora rolou, hein? Isso aí, tamo aí. Valeu pelo convite. Muito bem. Olha só, cara, pra gente não tomar strike lá no Spotify, antes a gente tinha um pedido de música, né? A gente não vai poder colocar música, mas eu costumo querer saber o que as pessoas gostam de ouvir. Qual que é a música que você abraçou mais cerveja aí nesse tempo de Duas Cabeças? Cara, ultimamente uma música que eu tenho, assim, tido uma relação boa com ela é aquela The Who, Baba O'Reilly, que é um clássico. Ótimo. Então, você que estiver no Spotify aí, já deixa na trilha. E é bom lembrar, né, Anselmo, que agora a gente está no Spotify, já tem alguns ouvintes novos chegando por lá, então você que está ouvindo aí pro Spotify, muito obrigado pela sua audiência. E agora vamos falar sobre cerveja, que é mais legal. Cara, Vamos falar sobre o Play Plus. Play Plus, isso aí. A gente também tá lá na plataforma Play Plus, que é da Record, do nosso patrão, chama como lá mesmo, Anselmo? Bispo Edir Macedo. A gente tá do lado ali da categoria Igreja Universal do Reino de Deus, tem a cerveja artesanal do Reino de Deus. Não, o Gugu não tá mais. Tá concorrendo com o Fábio Porchat lá também na plataforma. Com a Xuxa. É isso aí. O Fábio Porchat vai sair no final do ano. Ele já brigou com o bispo. Ah, você leu o Tititi, né? Muito bem. Bom, para você que está ouvindo aí também no Play Plus, muito obrigado pela sua audiência. Como a gente está voltando às origens de gravar com pessoas remotas, a gente costuma mostrar o que está bebendo. O Felipe ali já no vídeo está bebendo alguma coisa. Conta aí o que você está bebendo, Felipe. Tô bebendo uma Heineken. Tá bebendo uma Heineken, a cerveja do dia a dia, né? Muito bem. O Bernardo, enquanto a gente conversava aqui, ele já matou a cerveja dele. O que você tomou, Bernardo? Com certeza é uma criação sua. Tava tomando uma Fênix aí, que é a nossa Imperial IPA. Como é que é a história dessa Fênix aí? Já dá um spoiler pra gente. Spoiler não, né? Conta pra gente. Cara, ela é uma clássica, assim, mais pegada de West Coast, Imperial IPA, e o lance da Fênix é justamente que ela renasce a cada lote com um dry hopping diferente. Então, cada edição dela tem um lúpulo diferente de aroma, né? A gente já tá na 8ª edição. Caraca, lógico, o nome Fênix nessa pegada. Como que foi o processo de criação aí da Fênix pra chegar nessa... Cara, então, surgiu o nome, na verdade, da cerveja, assim, a gente achou um nome forte, da IPA, né? E daí, quando surgiu a ideia do nome, aí foi de trás pra frente. Pô, então ela realmente podia ainda trazer mais esse conceito da questão da mudança do lúpulo. Já era uma coisa também que a gente queria, né? Acho que é dar uma renovada pra IPA, é legal. Então, enfim, foi tipo a fome com a vontade de comer. Que da hora. Aí nasceu ela. Quantas versões da Fênix já saiu? Então a gente tá na 8ª agora. Que é a que tá no mercado em chopp, em garrafa ainda deve ter umas outras aí. Qual que é o dry hopping dela? O atual Mosaic Eldorado. Equinox não teve ainda, ou já teve? Já teve com a maioria dos lúpulos, até porque a maioria é blend, né? Aí, enfim, vai misturando um monte. Isso que eu ia falar, quando que você começa a repetir pelos seus cálculos? Cara, como é blend, dá pra fazer muita coisa. Sei lá, em 2045, assim, talvez a gente comece a repetir. Então beleza. Então vai ter Fênix nova pra todo mundo. O legal só deixa o Untapped maluco lá, né? Porque o cara vai ter que falar qual foi o dry que ele pegou, né? A gente vai criando no Untapped. E no rótulo a gente escreve, né? Tem um QR Code e diz qual é o lote que tá a cerveja. Então a pessoa entrando no site, ela vê qual é o dry hopping que tem através do nosso site. Entendi. Então o cara tem que se ligar lá na hora de marcar no Untapped de qual que ele tá realmente tomando, pra ele não fazer check-in na errada, né? É isso, Só então ver o lote da cerveja, fácil. Se liga aí em qual que você tá tomando pra fazer o check-in certinho. Cara, já que a gente contou um pouco da Fênix aí,
Eu queria começar lá do início. Como é que nasce a sua relação com a cerveja, cara? Como é que o Bernardo pousa em cerveja? Quando era uma cabeça só. Continuo sendo, assim, acho que ainda é uma só. Mas enfim, foi em 2009, né? Eu comecei a fazer cerveja em casa. Já gostava, mas em 2009 realmente tinha muito pouca oferta. Então, muito do que eu comecei a tomar foi o que eu fui fazendo, né? O que foi um desafio, né? Porque imagina, a primeira APA que eu bebi foi eu que fiz, mas não era bem uma APA, porque eu também nem sabia direito o que era uma APA, enfim. Então, é meio complexa a vida cervejeira naquela época. E aí, que época que a gente tá falando? Isso, 2009. 2009. Aí, enfim, aí na sequência eu abri lá, inaugurei com os amigos meus o blog, né, o Omni Lúpulo. Eu sou formado em jornalismo, então para mim sempre foi uma coisa mais fácil, assim. E que teve uma projeção, né, e tá aí até hoje, mas eu não tô mais à frente dele. E, enfim, foi um espaço que a gente criou para falar sobre produção de cerveja caseira, sobre o mercado, enfim. E isso foi trazendo, acho que um debate importante, trazendo também, abrindo várias portas, né, para mim, fui conhecendo muita gente. Também entrei para a Serva Carioca, fui presidente aí nesse meio de caminho. Eu lembro disso. Você ficou por muito tempo como presidente da Serva Carioca. Presidente 1 ano, participei da diretoria mais ou menos 2 anos e meio. E aí, enfim, o blog foi crescendo, com isso acabou rolando a possibilidade de lançar uma marca, né, de cerveja, que foi a Duas Cabeças. E aí ela nasceu em 2012, no início, né? Então daqui a pouquinho ela já vai fazer aí 7 anos. Que legal. Nesse tempo aí, cara, tinha uma escassez, né, de conteúdo bacana mesmo de cerveja, né? Pra abraçagem, então, ou pra quem era cervejeiro caseiro, quase que zero, assim, tinha. Pois é, cara. Muita coisa espalhada, mas nada bem elaborado, né? Exatamente. O blog lá do Ricardo Rosa, que é conhecido, o Bode, acho que já tinha um blog dele, enfim, tinha alguns, mas eram poucos, e é isso, é difícil de achar, não era uma coisa muito organizada, as pessoas não postavam sempre, ou então também não tinham um cuidado assim, muito grande com a estética, né? Enfim, várias coisas que a gente tentou organizar, digamos assim, até colocou muito conteúdo desses blogs, né? Tentou organizar justamente para facilitar a galera a ter o acesso à informação. Eu lembro que o blog de vocês começava a fazer os catados mesmo e os caras davam mais uma destrinchada. No começo era só você na unha ou não? Então, tinha uns amigos meus que faziam cerveja comigo, que faziam junto, mas assim, a maioria das postagens eu fazia e depois eu fiquei sozinho. Aí fui até pouco tempo atrás, né, quando também já não estava mais conseguindo dar atenção a ele, já praticamente não estava postando nada. E a audiência é grande ainda do blog? Cara, ela chegou a estar, né, tinha uns sites que faziam ranqueamento de blog na época, assim, lá para 2010, 2011, ele estava, acho que em primeiro lugar dos blogs de cerveja, assim, mais acessados, tirando, sei lá, um blog do Estadão, do Globo, enfim. Que legal, né? Então ele tinha uma audiência grande, é óbvio que depois ali de 2014, por ali, eu realmente diminui muito a intensidade, mas ele continua tendo uma audiência boa. Atualmente não tenho mais informação, mas... E na pesquisa do Bob legal. Sempre aparece, hein? Eu lembro de algumas fichas que eu lia, sim, aparecia na pesquisa do Bob lá. Pois é. Assim, na verdade a pesquisa do Bob sempre rolou um pouco depois já dessa fase lá de 2011, né? 2010, que foi os tempos áureos aí do blog, mas ele sempre é lembrado, aí acho que a galera tem um carinho, que pra mim é uma coisa bem legal, né, porque deu bastante trabalho, mas acho que incentivou muita gente. É o legado, né, que você deixou, né, a gente sim. chama de legado. Cara, aí você falou que teve a oportunidade de fazer a Duas Cabeças, como é que rolou essa parada? Foi bem doido, né, porque não foi nada muito planejado, eu já fazia cerveja caseira, e aí um belo dia eu tava conversando num bar, um cara que era distribuidor de cerveja e tinha uma distribuidora com vários rótulos e aí ele falou que ia numa cervejaria, que é uma cervejaria que é a Alegra, né, que está aí até hoje aqui no Rio, é bem regional, e eles estavam com um espaço ocioso, se eu não estava de repente afim de ir lá para conhecer, conversar e de repente fazer alguma coisa. Até então não tinha nenhum plano de lançar nenhuma cervejaria. E aí, cara, eu fui lá, conversei, o cara falou que estava disposto, que a gente podia conversar melhor, deu uma ideia assim de preço, de como que poderia fazer, eu achei interessante, e, enfim, aí eu comecei a organizar as coisas e acabou saindo a cervejaria, né? Então foi uma coisa meio, uma oportunidade assim que surgiu,
Porque naquela época não existia cervejaria cigana, né? Então não era uma coisa assim natural. Hoje é fácil, digamos, na época não era. E você dividia a sua profissão ainda? Ou você já chegou e largou tudo, ou não? Não, dividi acho que um ano e meio, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Eu trabalhava com produção de vídeo, principalmente edição de vídeo, fazia câmera, enfim, fazia um pouquinho de cada coisa. E aí eu ainda fiquei ali um ano e pouco na vida dupla ali, que era meio esquisito, né? Tava editando, aí o cara queria comprar um barril, aí sei lá, ficava um negócio meio doido, assim. Da hora. E que horas que aparece a Maracujipa, cara, na história? Então, ela surgiu como uma cerveja caseira. Se eu não me engano, ela surgiu em 2011, eu acho, caseira. O 2011 ou 2010, agora não tenho certeza, mas acho que foi 2011. Foi uma IPA que eu levei pro festival lá de Florianópolis, caseira. Aí eu dividi metade com maracujá, metade com dry hop. Foi legal que teve um efeito de marketing, assim, foi super planejado. Na hora que o cara plugou a maracujipa com maracujá, né? Arrebentou, explodiu lá a mangueira, jogou o fundo do barril, assim, maracujá no chão inteiro lá do evento. Aí ficou tudo com cheiro de maracujá, né? Então foi tipo a primeira ação de marketing ainda dos cabeças. Espontâneo. E a Maracujipa, cara, você tem noção que você foi o precursor de trocadilhos com IPA, né? Tenho. Não sei se isso é pra ter orgulho ou não, mas sim, eu tenho essa noção. Cara, a Maracujipa é a cerveja da vida do Gustavo, cara. Não seria nada no mundo da cerveja se não fosse a Maracujipa. Maracujipa é um estalo, assim. Eu sou bem da cerveja na cabeça do Gustavo. Eu insisto, Bernardo, ainda em todos os episódios, a fazer trocadilhos com IPA, e a Maracujipa, se tivesse o troféu do trocadilho, a Maracujipa seria o troféu. E eu continuo trocando por todos os trocadilhos possíveis com IPA, APA e VAIS. Na verdade, ele tira o final, a última sílaba de qualquer palavra e coloca IPA. E aí, verdade. Essa daí é a fórmula do trocadilho do Gustavo. A última criação foi o João Zipa, que meu filho chama João, acabou de nascer. Aí eu falei, vou fazer uma IPA pro Joãozinho. Aí ficou João Zipa, mas minha esposa não entendeu a piada. Aí eu tive que mudar pra Joãozinho. Legal, cara. Aí a Maracujipa ainda é o seu carro-chefe, né? Sim. A Maracujipa é a nossa cerveja mais conhecida, assim, é a que mais vende. Hoje a Fênix e ela ficam mais próximas ali, mas ela, sem dúvida, assim, é a cerveja mais reconhecida. E tem uma galera também que curte muito a High Five, né? Que foi, na verdade, o primeiro rótulo que a gente lançou. High Five. Que foi também iníciozinho de 2012 ali. Raiz também. Pra quem estiver ouvindo aí, vai passar um filme na cabeça. Então a gente... Fala aí. Pode continuar. Não, eu ia dizer que ela também foi uma receita caseira, né? Que foi levada à frente aí pra gente, né? A gente lançou ela primeiro, justamente por acreditar que, assim, na época era bem comum a galera só ter mais Pilsen, Weiss, Red Ale, né? Então a gente quis se posicionar como uma cervejaria bem diferente. Então a gente falou, cara, a pior coisa comercialmente que a gente pode fazer é tipo uma cerveja escura e muito amarga e muito lupulada, e foi o que a gente fez. Legal. Tipo, iniciar. A Maracujipa também é uma... Sábado, fui pra Sorocaba, já aviso, antes que o Anselmo faça alguma piada, não passei na Bamber, mas fui no Camerade. E chegou em Sorocaba bem legal. Não tem mais espaço na sua parede para colocar pôster de você tirando o selfie com o baixo. Mas tava muito boa, chegou muito fresca lá em Sorocaba a Maracujipa. Ô Bernardo, ele vai para Bamberg, todo final de semana. Não para beber, ele vai para tirar selfie com o baixo. É justo. Ele é o fanboy do Basso, cara. E deixa eu te falar, cara, o ouvinte deve estar lá maluco com o nome, né? Você já contou isso em vários lugares, mas por que duas cabeças? Então, na verdade, isso é uma coisa meio que gera muita dúvida, assim, da galera, porque muita gente fala assim, mas quem são as duas cabeças? Na verdade, a gente nunca fez pensando nisso, mas acabou que as pessoas imaginam isso e algumas cervejarias também criaram esse caminho. Na verdade, o nome Duas Cabeças está relacionado à ideia de que duas cabeças pensam melhor que uma. Ponto, é só isso. Não tem duas pessoas, nada. Na verdade, já tiveram várias pessoas que passaram, né, tiveram próximas de Duas Cabeças e saíram. Já teve 4 pessoas ao mesmo tempo, enfim. Nunca teve relação com as pessoas em si.
Então é isso, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Tá esclarecido aí. Você teve que responder isso 1 milhão de vezes, porque todo mundo quer ser o sócio. Qual é a diferença de porter para stout, essas coisas assim, todo dia você responde. Pode crer. Cara, nessa mesma linha aí, né, você comentou que você começou no Rio com uma produção com esqueci o nome aí, você falou da... Cervejaria Alegra? Alegra, né? Você começou com eles, fazendo cigana. Isso, na verdade foi só uma produção e depois a gente mudou, Aí logo você já foi para Ribeirão Preto, é isso? Cara, a gente passou pela Magnus, foi ali que hoje, acho que é Quinta do Malte, alguma coisa assim, mudou, ali em Socorro. E aí depois a gente foi pra Invicta. Óbvio que a gente já fez algumas coisas fora, né, desde então, mas em 2013 a gente iniciou lá a produzir na cerveja Invicta lá em Ribeirão. Legal. E você até colocou aqui, né? A produção é feita em Ribeirão Preto, apesar da operação ser toda no Rio. Lá a cervejaria abriu seu tap room, né? E a Estação Duas Cabeças, situada no bairro de Botafogo. Isso. Legal. Quem tiver em Botafogo consegue curtir. Cara, você também teve uma reformulação de marca, né? Eu tô tentando lembrar como era o logo da Duas Cabeças, que eu lembro, cara. Depois ficou esse animal que você fez aí. Cara, é bem diferente, assim, né? Quem faz a nossa identidade visual é o Bruno Couto, né? Que também tá ligado aí a 13. Desde o início ele fez, né? E, na verdade, como a gente foi, né, como eu falei lá no início, foi surgindo meio, sei lá, tipo, vamos lançar uma cerveja. Tipo, a cerveja tinha nome e o Duas Cabeças veio depois. Então o cara já fez o rótulo, depois a gente criou o logo da cervejaria e tal, e ficou um negócio meio desconexo. Era um logo mais complexo, assim, tinha vários desenhozinhos. O rótulo era diferente, né? O da High Five era todo preto com a mão branca. Da Maracujipa era um maracujazão, assim. Eu lembro. E aquilo, a gente... Cara, o logo não tava tão legal, assim, ela não é muito icônica, assim, muito marcante. E os rótulos eram bonitos, mas eles não se comunicavam. Então a galera não entendia, às vezes, que a High Five e a Maracujipa eram da mesma cervejaria. E aí, caramba, em 2014, eu acho que já entrou com essa identidade. Eu ia chutar 13, mas deve ser 14 mesmo, porque eu lembro, você fez todo um trabalho. Acho que na fanpage do Facebook você colocou, vai ter uma novidade, e aí lançou a marca e tal. Eu lembro que você fez um barulhinho aí. E foi na época, assim, a ideia era criar sempre personagens, né? E a cabeça contar um pouco da história da cerveja. Então, o rótulo da Maracujipa, né? O maracujá passou para a cabeça, a mão, que era do rótulo da High Five, deu a cabeça do corpo, enfim. Uma pegada meio surreal, assim. Legal, da hora, os rótulos são animais. Nessa mesma linha, cara, de pioneiro aí de algumas coisas, né, de cigana, etc. Você foi um dos caras que conseguiu fazer uma colaborativa com a Brewdog, né, que era o My Name Is Zé. Sim. Aí o Flávio Curdi, que é nosso patrono, ele perguntou, cara, como é que foi fazer essa parada, o processo e tal? Puta barulho também pro mercado, né? Sim, essa aí foi justamente nessa época que a gente mudou a identidade visual. Foi, na verdade, a gente conheceu o pessoal da Brewdog porque a gente tinha uma distribuidora no Rio que vendia, além da Duas Cabeças, outras marcas. E a gente vendia a Brewdog, né? E que é da Tarantino, né? Que era importadora lá na época. E aí, enfim, o James, né? Que é um dos criadores lá da Brewdog, ele veio pro Rio, passou alguns dias, bebeu a High Five, gostou muito. Tem até uma história que ele mudou ele tinha a Libertine Black Ale, que é uma porter, e quando ele voltou para a Escócia, ele mudou a receita dela, se tornou uma Black IPA com 5, parecida com a High Five. E assim, então, a gente teve esse contato aí, deu uma relação boa, ele foi no evento da Serva, curtiu, enfim. E aí, quando ele falou com o Giba, né, que é da Tarantino, Giba Tarantino, que ele estava querendo fazer uma cerveja para a Copa do Mundo, né, que eles fizeram várias com temática das Olimpíadas, enfim. Aí a Copa do Mundo ia ser no Brasil, né, e a cerveja ia ser voltada para o mercado brasileiro. Aí ele fez a ponte, ele falou, cara, já que vocês querem fazer, né, uma cerveja voltada para o Brasil, por que vocês não fazem com, né, o pessoal que vocês, enfim, tiveram uma relação, conhecem, ó. E aí foi isso, a gente começou a conversar, eles gostaram da ideia. Cara, foi super rápido, assim, não deu pra organizar muita coisa.
a gente foi trocando e-mail, surgiu a ideia, na verdade, de juntar algumas cervejas nossas, né? E aí a gente fez isso. Foi uma cerveja que a gente veio, que era tinha uma pegada da Punk IPA, com a Jack Daniels, tomada com maracujá. Então foi uma IPA bem lupulada com maracujá. E aí surgiu, e o Hello My Name is Zé foi uma alusão, né, ao Brasil. E o rótulo foi o Bruno que fez, né? O nosso designer que criou o rótulo. Cara, na linha do My Name is Zé, o Felipe também tinha uma pergunta pra ti, cara, dentro da linha das colaborativas. Então, porque o Bernardo, a hora que eu fui ver aqui o que eu já tinha tomado de Duas Cabeças, eu percebi que a maioria das cervejas são colaborativas. Eu tomei exclusivamente Duas Cabeças, a Maracujipa e a Ponta Cabeça. Uhum. E aí eu tomei Saison à Trois com a Invicta, a Pink Lemonade e a Yellow Tart com a Dádiva, a Galaxy Detox e a Double Detox com a Three Monkeys. Então eu tava até brincando aqui, né? Falei antes da gravação, tipo o Zé Cabaleiro da cervejarias, né? Tem projeto com todo mundo. Você joga Duas Cabeças no Untapped, a lista é infinita. Como que você escolhe a parceria? Como que você pensa com que cervejaria você vai fazer um estilo? Porque você também varia bastante seus estilos, né? Então, a gente, na verdade, não tem nenhum foco, assim, em um tipo de cerveja, né? A gente já fez, desde Bohemian Pilsner, sei lá, Imperial Stout, Sour, enfim. E aí, a gente tem, né, o nosso festival Repense Cerveja, e naturalmente a gente já convida várias cervejarias e normalmente fazemos uma colaborativa. O nome, né, Duas Cabeças, a ideia de pensa melhor do que uma, né? Então ela por si só já traz uma ideia de coletividade. É uma coisa que a gente sempre quis trabalhar, assim, né? Tá meio que no DNA da Duas Cabeças, essa questão de parcerias. Enfim, então é uma coisa que a gente sempre busca fazer, né? Obviamente tentando trazer alguma identidade, né, com a nossa cervejaria, alguma coisa nova também. Normalmente, né, as colaborativas são cervejas mais ousadas, digamos assim. Então, não sei, surgiu naturalmente. Assim, agora a gente vai ter o nosso festival, o Repense Cerveja, que todo ano a gente lança, né, cervejas colaborativas. No primeiro ano foram 5, agora foram 10. No terceiro ano foram 10 e agora vão ser 12, né? Então só aí já tem 37 rótulos. É bastante coisa, né? Aí, Bernardo, seguinte, eu acho que a Duas Cabeças tem bastante identidade com o Rio de Janeiro. Talvez por você ser dos primórdios da cervejaria artesanal, você ter uma relação que eu acho que, para mim, ficava muito claro que se tratava de uma cerveja feita no Rio, uma pegada que tinha a ver com o Rio de Janeiro. Você também percebe isso? Você se vê como uma cerveja da cidade, uma cerveja regional? Então, na verdade, isso é bem difícil, né, de medir isso. Vou te dizer assim, que no início a gente tentou fazer uma venda, assim, uma questão bem abrangente. Depois a gente sentiu falta um pouco dessa identidade com o Rio, tanto que a gente tinha, né, a Funk IPA, foi uma cerveja lançada justamente para se posicionar como uma cervejaria do Rio, assim, trazer essa identidade daquela brincadeira que na época todas as cervejarias de São Paulo faziam cerveja de rock. Então a gente do Rio fez uma cerveja do funk, tá? Mas assim, eu não sei até que ponto o público percebe tanto a gente carioca. Hoje a gente tem rótulos que não tem nenhum vínculo direto com o Rio, a não ser assim, a Funk IPA, que não está mais em linha, a Rio de Colônia, né? E algumas cervejas sazonais que podem trazer alguma brincadeira, né? Mas não sei, assim, às vezes eu me pergunto também isso, né? Como a gente produz em Ribeirão Preto, né? Tem aquele sotaque que não é nada carioca. Enfim, a gente fica na dúvida, assim, qual é a nossa casa de verdade. Mas acho que, no fundo, né, o cervejeiro cigano, ele acaba não tendo uma casa fixa, enfim. Muita gente aqui do Rio também já produziu, por exemplo, em Minas, né, ou em São Paulo. E acaba que a gente tem uma notoriedade, assim, né? O público cervejeiro conhece muita gente também em outros estados, me conhece também por conta do blog, né, que não é uma coisa carioca. Então,
é difícil de responder isso, assim, eu acho que tem fases mais para um lado, mais para o outro, até como eu me vejo e como, né, o mercado vê, enfim. Nessa mesma linha, vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Nessa mesma linha, o Carlos Bronson, também, que é nosso patrono, ele perguntou, cara, o mercado artesanal no Rio, há espaço para novas cervejarias ou já está saturado? Dentro do que você sente aí dessa identidade que o Anselmo falou, né, da Duas Cabeças com o Rio, mas que o cigano não tem casa, né? Mas concorrendo aí no Rio, cara, você acha que tem espaço? Como que você sente? Assim, eu acho que hoje, né, se a gente falar hoje exatamente, o mercado do Rio está muito difícil, né? Acho que isso aí é unanimidade, acho que no Brasil inteiro não está fácil, né? Questão de crise, principalmente no Rio, a questão de violência, que afasta um pouco o público dos bares, então os bares estão sofrendo muito, consequentemente, a cervejaria sofre junto. Isso aí é, né, uma coisa que acontece para todo mundo. Em paralelo a isso, abriram muitas cervejarias aqui no Rio, principalmente ciganas, abriram fábricas também, abriram fábricas justamente focadas nessa terceirização, né? Ou seja, pegando esse filão aí das cervejarias ciganas que precisam de espaço, mas não aumentou a quantidade de bares, né? E pelo contrário, os bares, eles cada vez têm um volume mais baixo aqui, né? Isso não é relacionado ao mercado de cerveja, enfim, restaurantes, comércio em geral estão sofrendo. E então, assim, na verdade eu tenho visto quase que mais cervejaria fechando do que abrindo no momento, assim, em termos de marcas ciganas, né? De fábrica, só tive notícia de uma que fechou, mas de marca cigana eu já tive notícia de várias, e acredito que, enfim, óbvio que tem espaço para quem quiser ter um diferencial, enfim, querer criar alguma coisa nova, buscar de repente até algum espaço de mercado diferente, né? Que não seja só os bares de cerveja artesanal. Mas é um mercado bem saturado. Nessa mesma linha, né, de dentro do Rio, o Thiago Silva perguntou o seguinte, cara, será que vale falar sobre a dificuldade das cervejarias cariocas, né, as cervejas cariocas, chegarem aqui por conta do imposto e dar uma brecha para vocês explicar um pouquinho, né, porque é mais interessante produzir cigano do que só mandar da fábrica do Rio para cá? Então, na verdade, hoje o mercado de cervejas como um todo, ele se regionalizou bastante por questão de custo, né? Então, não é que a cerveja do Rio não vai para São Paulo, a cerveja de São Paulo também não vem para o Rio, tá? Então, as cervejas têm viajado menos, vamos dizer assim. Todas as capitais, acho que é isso. Pois tanto em BH, quanto em Porto Alegre, tem muita cervejaria local e só deve ser local, porque acaba sendo mais barato do que trazer cerveja de qualquer outro lugar, não? E não só mais barato, como faz mais sentido, né? Você consome uma cerveja mais fresca, enfim, tem todo esse apelo. Você tem, obviamente, um networking, né, que o cara de fora dificilmente vai ter, enfim, tem várias questões. A questão de imposto, ela é problemática, mas, assim, não é o impeditivo. Para o cigano, normalmente é mais difícil, né? Porque o grande problema é a substituição tributária. Se você, por exemplo, uma fábrica vende direto para um outro estado, né, direto da fábrica, essa questão tributária não chega a ser um problema, porque você deixa de pagar um imposto num estado e paga no outro. Então, dependendo da alíquota, né, às vezes até é mais barato você vender para fora do que dentro, sem contar a questão de frete, enfim. Mas quando você tem uma cervejaria cigana, o cara, às vezes, a cerveja sai da fábrica para ele e aí já pagou os impostos, aí quando sai, paga imposto de novo, aí fica bem complicado de vender, né? Então essa acho que é o maior impeditivo, mas hoje, né, a ICMS de São Paulo, se eu não me engano, é uma das alíquotas mais caras do Brasil, tá? Então, enfim, a cerveja em São Paulo é cara, muito por causa disso, né? Acho que até pra gente aqui do Rio, comprar cerveja, né, como bar, assim, comprar de uma cervejaria de São Paulo é bem difícil, porque o preço chega altíssimo. E nessa mesma linha, você falou também que algumas ciganas acabaram fechando, né, e encerrando. O Henrique Gonçalves, cara, ele perguntou o seguinte, acho que na necessidade do cara ter lançamento o tempo todo, né, praticamente semanalmente sai algum lançamento e rótulo novo, o que você acha dessa necessidade exagerada, né, de os caras ficarem lançando sempre alguma coisa, se isso ajuda a diversificar o mercado ou só inflaciona com troca, né, de roupa sem evoluir de fato o estilo?
Então, eu acho assim, o cara que tá sempre fazendo uma cerveja nova, só fazendo nova, ele perde no quesito consistência, ele não precisa ter consistência, né? A cerveja, se ela não, como ele não vai repetir muito a receita, é difícil de julgar se a cerveja tá no padrão que ele queria ou não, né? Eu acho que pro mercado isso é uma coisa, cara, talvez seja boa pro consumidor, mas pro produtor é muito difícil, né? Porque assim, você faz uma cerveja, investe num rótulo, ajusta ali a receita, tal, beleza. Aí, tipo, o nego compra ali no primeiro, segundo mês e depois para de vender. Isso vale para qualquer rótulo, né? Enfim, isso acho bem complicado, porque a gente consegue, obviamente, ter rótulos sazonais, mas precisa ter aquele giro ali de rótulo de linha, e esse giro, hoje em dia, é bem difícil, assim, para quase todas as cervejarias, né? A galera quer tomar cerveja nova, então parece que isso é isso. Se você pegar a mesma receita, mudar de nome, ela vai vender mais do que a receita que já é consolidada. Então, você difícil, como cervejeiro, você percebe isso, Bernardo? O pessoal quer beber cerveja nova? Sim, pode ser qualquer coisa. Em vários casos, é assim, o cara gosta de IPA, tem 10 IPAs plugadas, mas tem, sei lá, uma Pilsen que ele nunca tomou, ele vai tomar a Pilsen primeiro, porque ele nunca tomou. O critério é não ter tomado. Às vezes o cara toma, a cerveja não tá legal, eu nunca mais vou tomar na vida, mas ele toma. É um movimento, assim, que é interessante, né? Porque tem um lado de experimentação que eu acho bacana, mas acho que tá num nível exagerado. O cara, tipo, chega no bar e o critério dele é quais cervejas eu não tomei, não quais cervejas eu gosto mais. Então, você acha que a gente ainda não tá formando o degustador de cerveja, o cara que gosta de cerveja? Ele tá mais ligado no hype do que qualquer outra coisa. Cara, mais caçador, né? Tem muito disso. Acho que tem o cara que, digamos assim, quer tomar uma cerveja boa, enfim, não se importa, né, de repetir, vamos dizer. Mas existe, né, isso. O cara que é o caçador, ele só toma se a cerveja for rara, parece que ela tem um gosto melhor, né? Por mais que a cerveja, às vezes, não seja nada demais. O brasileiro é acumulador em tudo. Ele quer acumular rótulo no Untapped também. Isso aí. Vocês têm mais perguntas aí? Eu tenho mais umas para engatar aqui da galera, Anselmo e Felipe. Ô Bernardo, a Bruna disse para você quem ganhou o mestre cervejeiro antes de chegar ao final do mestre cervejeiro? Porque ela não falou pra gente, cara. No dia da entrevista a gente ficou aí 6 meses esperando esse negócio. Cara, vou te falar que ela nem sabia também, porque ela na gravação ela não ficou até o final, né? Então ela nem teria como me contar, porque ela não sabia. Então eu sei que não podia, que ela também tem uma multa de não sei quantos milhões aí pra... sim. Se integrar. Nessa mesma galera que perguntou, Bernardo, eu tenho 2 perguntas aqui que acho que vão levar ao mesmo lugar, né? O Rodrigo Reis, que é nosso patrono e parceiraço aí, cervejeiro caseiro, mão excelente aí com as receitas, ele falou o seguinte, cara, com a parceria com a Invicta, o que mudou para Duas Cabeças, né? E em seguida a Annelise falou o seguinte, tenho curiosidade sobre a produção deles, se vão continuar com a Invicta, como que é o acompanhamento dos lotes, né? Se você vai lá dar um bisu, o que tá rolando. E ela tá falando o seguinte, somos privilegiados aqui em Ribeirão de ter as Duas Cabeças com facilidade e bom preço. Eu e o Thiago Beraldo gostamos muito da cerveja deles. A Ponta Cabeça e a Gol da Alemanha se destacam nos seus estilos. Legal. Cara, assim, a gente, que eu falei, né? A gente já produz lá desde 2013. A gente foi estreitando essa parceria. Para a cervejaria cigana, acho que o que é mais difícil é você não ter uma consistência, né? Não ter tanto em termos de produção, mas também de ter o produto sempre no mercado, né? Ter estoque, enfim. Ter uma estrutura por trás que às vezes é difícil pro cara ali sozinho, né? Tendo, às vezes a cervejaria, tipo, dá um pé na bunda do cara, ou aumenta o preço, ou enfim, dificulta alguma negociação. E o cara fica ali pipocando de cervejaria em cervejaria e a qualidade vai variando. Né, o estoque, enfim, tudo isso. Então, para a gente estar lá é fundamental, assim, para a gente ter uma base, para a gente ter uma estrutura que permita a gente se esquecer, a gente tá bem estruturado, ter um estoque constante, ter um produto, né, estável. E, assim, é uma cervejaria que investiu muito em qualidade, né, nos últimos anos. Tem um equipamento novo, tem centrífuga, né, eles têm todo um cuidado ali com o processo. Então, hoje, para a gente, né, e para a própria Invicta, a gente
tem uma relação muito próxima e para eles lá produzir como se fosse produzir uma cerveja da Invicta. Eles vão mantendo a cerveja em produção, né, constantemente. Não tem uma necessidade assim, de eu estar lá o tempo todo, porque a ideia é justamente que eu não esteja para que a galera lá toque a produção, entendeu? Não tem necessidade de eu ficar olhando ali, ver se bateu a densidade, ou se isso, se aquilo. É óbvio que se alguma coisa sai do padrão, ou se acontece alguma receita nova, alguma coisa, eu acompanho mais de perto. Mas no dia a dia ali, né, é uma produção industrial, assim, né? Não vejo assim, uma necessidade. E eu não sou um cara ligado a essa parte de produção, assim, né? Eu falei, minha formação é área de jornalismo, eu sou muito mais ligado à parte de criação, de comunicação, enfim. Eu nem tenho interesse de ficar dentro da fábrica ali, eu fico muito tempo, eu já fico agoniado querendo sair. Pode crer. Você fez alguma colaborativa com eles ou não? A gente tem a Saison Atuar, né, que foi uma das primeiros rótulos nossos. E tá fixo ainda? Eu não... Sim, tá rolando. Ela acabou entrando pra linha da Invicta, né? Enfim, tá aí até hoje. Ela foi feita, acho que em 2013, se eu não me engano, tem muito tempo. Legal. A Invicta manda bem mesmo, cara. Os rótulos deles aí, eles são massa nessa linha de manter a qualidade. Cara, é uma cervejaria que não perde pra ninguém. Que piada boa, hein, casal velho? Cara, por que eles não usam isso no slogan? Deviam estar lá. Se fosse o diretor de marketing, colocava isso. Cara, nessa mesma linha, o Luquita da Cerveja, que é nosso brother aí desde o comecinho do Beercast, ele falou o seguinte, cara, eu nem sabia dessa, hein? Ó, pergunta pro Bernardo sobre como está sendo patrocinar um podcast. Se ele teve um retorno e se ele vê isso como um bom investimento para cervejarias. Aí ele falou que é no Minuto de Silêncio. É verdade isso ou não? Cara, é verdade. A gente fez uma parceria com eles aí para esse final de ano. Eles fizeram o Minuto na Copa, né, que foi um apêndice ali do Minuto de Silêncio. A gente colocou lá a Gol da Alemanha como a cerveja oficial do podcast. E foi legal, assim, a gente teve um retorno bem grande, assim, de comentários, de gente se interessando, comprando, provando a cerveja. A galera foi no nosso bar lá também, né, na Estação Duas Cabeças. Rolou até um encontro do pessoal que escuta, né, o podcast lá, o Minuto de Silêncio. Então, acho que vale a pena, assim, né, tem uma audiência boa, tem uma galera bem fiel, que acho que é bacana, assim, de trabalhar. Legal. E você é consumidor de podcast, você, Bernardo? Cara, ouvi o Beercast, pô. Fala aí, Bernardo, que você ouve a gente todo dia. Eu ouvi quando eu participei lá do Ser Regionalista, com a Bruna, né? Porque minha namorada, então tinha que ouvir, senão eu apanhava. Mas eu não tenho o hábito de ouvir, não. Já ouvi outros do podcast de vocês, sim. Mas, assim, esporadicamente, quando é um assunto assim, que me interessa muito, eu ouço. Mas eu realmente não tenho o hábito de ficar ouvindo, assim, podcasts em geral. Cara, no papo aí também, né? A gente falou de podcast a Cigano, a Parceiro e lançamento. E você falou umas 2, 3 vezes do Repense Cerveja. Que vai rolar esse ano. Ele é um evento totalmente duas cabeças, né? Vai rolar agora dia 27 de outubro, lá na Casa de Hispana. Começa às 2 da tarde até às 8 da noite. Duvido que termine às 8, hein? O que é esse evento e como é que as duas cabeças participam e monta, deixa isso de pé, né? Tá. Conta aí. Cara, então, o Repense Cerveja é o nosso slogan, né? Então a gente, né, que eu falei, aquela ideia, duas cabeças pensam melhor do que uma, Repense Cerveja como um slogan, né? Acho que tem tudo a ver. E aí surgiu a ideia de criar um festival, e o nome que acabou sendo justamente esse, Repense Cerveja. Vai para a 4ª edição agora, vai ser no Maitá, né, na Casa de Espanha, no dia 27 de outubro. E assim, é uma festa que a gente organiza, mas a gente convida outras cervejarias para participar junto. E a gente normalmente faz assim, né, a gente convida a cervejaria, a gente produz uma cerveja colaborativa, né, em conjunto. E aí, enfim, essa cerveja é produzida ali faltando mais ou menos um mês para o evento, e a gente lança todas as cervejas juntas. Então, né, Pink Lemonade foi feita assim, Yellow Tart, TBT, enfim, tiveram, né, até hoje, até a última edição tinham sido 25 rótulos. Esse ano vão ser mais 12. E vão ter muitas coisas assim diferentes, né? Cada vez mais assim, as cervejarias que entram junto com a gente buscam também um lado mais de inovação. Então, assim, esse ano a gente vai ter uma cerveja com a Três Cariocas
que vai se chamar #Descuba. Vai ser bem doida, mas a gente não vai contar, né? Porque só bebendo pra descobrir. Né? Certo. A gente também gosta de piadinhas, assim. Cara, a gente vai ter uma triple com mel de caju, vai ter uma cerveja inspirada em gazpacho, que é aquela sopa, e vai tomate e pepino. Vai ter pumpkin ale, vai ter uma cerveja, uma porter com rum e charuto. E vai ter uma cerveja, ela vai uma porter que vai charuto, né? A gente faz uma infusão no rum e depois mistura na cerveja. Então ela fica com uma pegada mesmo do charuto. O Guzão vai ficar louco com isso, nosso amigo. Então. E também vai ter uma cerveja aí que vai ser bem polêmica, a gente fez com a Tese, né? Que é uma Double Brown Ale. Ela vai uma base de baunilha e a gente vai dividir ela em duas. Então vai ser uma parte com coco e uma parte com cacau. E aí uma vai se chamar bolacha e outra biscoito. Puta que pariu. Tretas. Vamos lá. Qual que você vai mandar para São Paulo? Não, eu falei que não precisava nem trazer a bolacha pro Rio, porque ninguém vai beber. Ou vai beber pra poder falar mal, né, cara? Não, vai beber e vai achar que tá bebendo cerveja errada. Isso aí. Ó, e você que é ouvinte do Rio, cara, corre lá, tá no segundo lote o evento, tá 175 pilas. Aqui em São Paulo, 175 pilas no EAP, você tomaria uns 2 pints aí. Então aproveita pra você tomar à vontade lá 25 rótulos de cervejas diferentes. Bernardo, fala aí, Anselmo. Não, no EAP com 25 pilas você toma 0,02 ml de cantilão. É isso aí. Ó, e nessa linha de todo mundo que te perguntou, Bernardo, é legal a gente falar que a gente tem um sistema de patronos, né, que deixa o Beercast de pé. E aí eu vou deixar um abraço aqui pro Alisson. É o Viagra do Beercast. É o Viagra do Beercast, isso aí. Eu vou mandar um alô aqui pro Alisson Souza, o Fabrício Guzon, o Flávio Yokuji, o Charles Alves, o Luiz Camargo, o André Frank, o Maicon Souza, o Carlos Eduardo Reis, que é o Bronson, né, o William Costa, o Gabriel Quinqueto, Anselmo, o Marcelino Marques, o Pedro Rocha, o Anderson Silva, que é o Anderson Onir, né? André Paiva, Lucas Urvelan, Marcelo Moretti, Saulo Santos, o Martins de Lima, o Thiago Lima, Henrique Gonçalves, Moisés Correia, o Alex Nascimento, o ouvinte 00 do Beercast, o Weber Fontão, Rafael Coirite, Léo Santos, Gustavo Lula, não é Gustavo assim que fala Zicker, Júlio César Margraf, Ricardo Naka, o Fernando Mota, o Gustavo Picelli, o Thiago Beraldo, o Bruno May, o Edson Paulo de Carvalho Júnior, viajante cervejeiro, o Márcio Correia, Luiz Henrique Emboava Santos e o Guilherme Soria. Tá ficando difícil, hein, Anselmo? Vai ter que gravar igual o partido político. É Rafael Kirsch. Será que eu falei certo? Então. Ele corrigiu a gente essa semana, né? Você pagou de gostoso, se falou errado, vai ser 2 caneladas, hein? Não, mas agora foi ele que escreveu. Eu só li aqui. Ele escreveu Q-U-E-R-I-C-H. Kirsch. Isso aí. Essa galera que deixa o Beercast, né, funcionar legal, usufrui de uma rede de descontos aí que a gente tem 10% no Tia Café, tem 7% no Barcearia, o cara compra o Beer Flakes com 10% no início, ele pode almoçar de graça uma vez por semana lá no restaurante Pasta Nostra. E tem mais uma série de outros descontos que a gente colocou lá no nosso site para você aproveitar. E aí vamos ver se depois a gente conversa com o Bernardo para dar desconto lá no bar, quem for patrão do Beercast, né? Porque quem não chora não mama. Isso daí. Isso aí. Ô Bernardo, cara, primeiro agradecer, né, seu tempo aí para conseguir gravar com a gente. Fazia muito tempo que a gente queria conversar contigo, a galera pedia demais. Finalmente esse dia chegou e agradecer, cara, brigadão, você é um cara muito gente fina, não só no mundo virtual, mas também agora virtualmente conversando, né? Também muito legal, cara, obrigado mesmo, viu? Valeu, cara, quando precisar aí é só chamar e depois a gente marca de tomar uma cervejinha junto, né? Que boa. É o mais legal de tudo. Bom, pra você que ficou com a gente até o final, obrigado pela audiência de vocês, né? Acompanhe o Beercast por todas as nossas redes sociais, lá no site, no Facebook, Instagram, Twitter, lá no iTunes. Cara, se você estiver ouvindo pelo iTunes, pelo podcast da Apple, né?
deixa as suas 5 estrelinhas lá que eu vou voltar a comentar quem deixou as 5 estrelinhas para fortalecer a gente lá na Apple Store. Beleza? Também comenta o nosso blog, que o Anselmo adora responder as pessoas do blog. Quem vai responder é você, cara. Você que tá fazendo a pauta. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera! Valeu! Valeu!